Som? Amém. Nós cumprimentamos a toda a congregação, os irmãos, obreiros, os pastores, aqueles que estão em casa também. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos dar início a este culto clamando pelo sangue de Jesus. Então eu convido os irmãos a colocar-se de joelhos neste ato solene e clamarmos ao Senhor. Senhor, nessa hora nós clamamos ao Senhor pelo poder do sangue de Jesus. Ó Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar nessa hora, suplicando o perdão de cada pecado. Ó Deus, que a Tua congregação aqui, os Teus servos em casa possam alcançar a mesma comunhão. Ó Deus, que de uma forma gloriosa o ensino dessa tarde possa entrar na nossa mente e no nosso coração, Senhor, e possamos aplicar para que possamos andar de pé na obediência do Teu Espírito Santo, para que o nosso caminhar ele possa ser firme na Tua presença, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Convido a igreja a permanecer de joelhos. Os pastores vão estar impondo as mãos. Glória a Jesus. Andrei Siohara, Andrei Sionai. Renai Udriai. Andrei Siohara, Andrei Si. Canta Balassu Rei. Filhos amados, Shounai. digo que eu vos Canta Balassu. convoquei Udri Shodri Ras. para estar na minha presença. Udrei Si. Eu digo que Balashúria canta Balassu. renovarei E Idrikei. o entendimento Renai de novo. do vosso chamado, Shounai. da vossa instrumentalidade. Udri Shodri canta Eu Balassu. estarei preparando E Idrikei. para um novo momento Udri Shodri que o Ras. meu Espírito Santo Balashúria tem canta Balassu. requerido das vossas vidas. Shounai. Mas eu estarei operando E Idrikei. em cada um em particular, Udri Shodri para Ras. que cada um possa alcançar Udrei Si. um novo momento Renai da Udriai. minha obra. Andrei Siohara, Andrei Sionai. Aleluia. Graças a Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Louvor. Glória a Deus. Te prostrar.
teu nome, Senhor. Engrandecido é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Irmãos, já no clamor, eu via que no momento que nós ajoelhávamos aqui, um fogo muito forte começava a tomar esse lugar. E esse fogo, ele não atingia nada material aqui, mas esse fogo ele vinha sobre a nossa cabeça. E eu percebi assim que ninguém queria sair, porque nós entendíamos o seguinte: esse fogo vai fazer muito bem para nós. E aquele fogo começava a agir. Eu via que alguns irmãos tinham caroços na cabeça. Aquele fogo cauterizava aqueles caroços. Eu via que tinha 2 irmãos aqui que havia um caroço já pressionando a caixa torácica e o cérebro. E aqueles 2 irmãos, eles vinham à reunião até com uma certa tontura, um mal-estar. E aqueles irmãos, eles olhavam para aquele fogo, eles diziam o seguinte: eu preciso de uma ação na minha vida. Um gritava, um obreiro gritava assim: Senhor, me socorre. Meus irmãos, era imediato, aquele fogo queimava por completo aqueles caroços. E eu não via o fim da visão, eu via o fogo agindo durante toda essa reunião. Glória a Deus. O Senhor mostrava que quando nós entrávamos aqui, era observado a nossa cabeça. E um anjo, ele derramava
sobre nós óleo. E aquele óleo, ele daria uma estabilidade às mãos, de maneira que as mãos, elas precisavam estar fortalecidas. Havia um propósito para aquilo. Era para que a espada não ficasse frouxa à mão. E quando as nossas mãos seguravam nela, eu via que não era para ataque, mas para defesa. E se nós não tivéssemos aquele óleo, as mãos estariam frouxas, e a espada ela não teria a função pela qual ela tenha nos sido entregues. Passou a visão. Está funcionando, né? Eu via numa visão que era como se, no momento em que nós fizemos o clamor, um anjo se colocava ao lado de cada varão e também nas casas. E era como se passasse a folha de um livro de crônicas, onde ficou ali registrado todos os últimos acontecimentos, tanto que diziam respeito à obra, aquilo que foi vivido nas vidas também particulares, e estava ali na visão todos os últimos acontecimentos, registrado naquele livro, todos os últimos acontecimentos, e era virada aquela folha, e no virar a folha, cada obreiro tinha que assinar embaixo, e a palavra do anjo que estava ao lado de cada um era assim: você entendeu que tudo isso aqui é profético? Tudo que aconteceu estava já escrito? E alguns relutavam em assinar, mas a ordem do anjo era assim: você tem que entender que foi profético. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui depois de como diz, um longo e tenebroso inverno. Podemos abrir o Manaim aqui, é uma bênção muito grande. Embora a população seja menor do que nós gostaríamos, mas cremos que em breve nós vamos nos acotovelar aqui dentro aqui. É o que nós queremos, essa alegria toda, né? E temos alguns irmãos que estão participando conosco também pelo Zoom. Nós saudamos a todos. De onde? Foi? É YouTube, né? Não é o Zoom, é YouTube, tá mais sofisticado. Então eles estão conosco aí, é uma satisfação muito grande. Nós já tivemos nessa manhã uma reunião com os pastores e poder estar também com os irmãos obreiros, diáconos ali, os irmãos do louvor, para nós é uma vitória muito grande. E nós nos alegramos, o Senhor confirma aqui nos dons espirituais, que as reuniões nossas, elas são marcadas pela presença do Senhor. Então os dons espirituais são isso. O Senhor mostrou aqui, o óleo aqui, o primeiro óleo ele pegava fogo. Então esse fogo é aquilo que vem, se tem o fogo é porque o óleo está abundante aqui nesse lugar. E o efeito dele é trazer justamente essa satisfação para nós, queimar aquilo que não é bom para nós e permanecer aquilo que é do Senhor, o que é do Espírito fica, o que não é sai. E as mãos para o quê? Para poder segurar a espada. O óleo faz isso. Uma espada, ela dá firmeza, porque na firmeza da espada você entende que a revelação ela foi alcançada. Porque a espada sem óleo, as mãos se afrouxam, e sem revelação ninguém vence guerra nesse último momento. Para Deus diz o seguinte: se te mostrares frouxo no dia da peleja, a sua força será pequena. Mas onde é que está a nossa força? Está pela ação do Espírito Santo. E se você tem a Bíblia, a palavra de Deus na letra, ou seja, sem o óleo, você não consegue, você não tem firmeza para segurar, porque ela não vai ter efeito nenhum. Vai ter filosofia, vai ter conhecimento teórico, mas ela não vai na alma, que é o que nós precisamos aqui, é a ação da alma. E o Senhor mostrou também o momento, o registro das crônicas. Nós vivemos um momento profético. Nós vivemos. E se precipita de uma forma rápida.
Às vezes, e o interessante, quando nós falamos sobre aquilo que é profético, o intérprete da profecia é o tempo. Porque as profecias, quando elas se cumprem, às vezes é o profeta que profetizar a paz. Quando se cumprir o que ele profetizou, será reconhecido como profeta do Senhor. A profecia, ela é identificada quando ela se cumpre. Então nós vemos na Bíblia várias profecias que se cumpriram nela mesma. Quando você fala, o nascimento de Jesus está profetizado na Bíblia. Cumpriu-se essa profecia, sim ou não? Cumpriu. Foi visto? Foi. Foi visto por nós? Não. Foi visto por nossos irmãos no passado. E há de ser que derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Aquele momento profético que se cumpriu ali em Pentecostes. Foi profetizado? Foi. Cumpriu? Cumpriu. Então, nós vemos assim na própria palavra, Israel vai ser levado cativo 70 anos. Profetizou? Profetizou. Cumpriu? Cumpriu. É o tempo interpretando a profecia. E a profecia, não esqueça, ela é para o fiel. A profecia é para o fiel, não é para o infiel. Porque o que se profetiza na palavra de Deus está escrito na Bíblia, é narrado pela igreja, é narrado pela literatura cristã, é narrado pela literatura apócrifa, apócrifa. Que houve, hein? Faz de conta que eu falei certo. Então é narrado, e o que acontece? Até colocado em cinema, televisão, seriado, tudo isso. Só que isso não prepara o homem para o arrebatamento. O que prepara o homem para o arrebatamento é a profecia para o fiel. É o fiel entender a profecia, entender que o momento é profético, que você faz parte deste momento profético e você está pronto, preparado para subir. É isso que é importante. Porque o mundo, ele escuta a profecia, ele ouve, ele fala, ele edita livros, ele faz filmes, ele faz um monte de coisa, mas ele não se prepara para isso. É como eu falei com os pastores aqui no início, quando as profecias a respeito do nascimento de Jesus estavam claras para a época, claríssima. Tanto é que quando Jesus nasceu, os pastores aguardavam. Simeão e Ana aguardavam ali o cumprimento da profecia. Zacarias tinha tido a profecia que o filho dele ia nascer e ia ser o arauto do Senhor Jesus. Então são fatos que estavam com os magos. Eles estavam aqui prontos na expectativa que alguma coisa ia acontecer ali. Eles estavam preparados para aquele momento. E quando Israel sabia, Herodes sabia, as autoridades sabiam, Israel sabia. O silêncio profético de 400 anos, é isso mesmo? Estava rompido ali com as profecias, com João Batista como último profeta. Está tudo ali. Agora, só que na hora que Jesus nasce, ele nasceu num palácio com toda a autoridade de Israel recebendo ele, não foi assim? Não, ninguém. Um grupinho pequenininho que estava ali pronto para poder receber Jesus. E vocês pensam que o arrebatamento vai ser diferente? Você acha que quem está fazendo filme de arrebatamento, escrevendo livro de arrebatamento, você acha que eles estão preparados para esse momento? Não. Eles estão aproveitando o momento econômico para poder ter algum lucro em cima disso. Mas a profecia é para o fiel. As crônicas são narradas para o fiel. E nesse momento é que nós vivemos. E todas as coisas se precipitam nesse momento numa velocidade muito grande. Há uns 10 anos, quando a gente falava sobre arrebatamento, sobre sinais, nós tínhamos uma perspectiva. Hoje, ela ampliou muito mais, pelos fatos que estão acontecendo, pelos momentos, pelo preparo, como o mundo está didaticamente preparado por esse momento, como a iniquidade tem multiplicado, quanto o pecado tem se alastrado e tolerado, quanto aquilo que são os valores morais preservados estão sendo desprezados. Aquilo que antigamente era vergonhoso, hoje é obrigatório. E aquilo que era moralmente correto, hoje é proibido. São coisas que se invertem de uma forma assim, que se dissesse para nós há 10 anos, ou talvez até menos que isso, isso não é possível, mas é. E o texto que o Senhor nos deu para essa tarde, ele fala justamente sobre isso. Em Daniel, no capítulo 3. Primeiro versículo de Daniel, no capítulo 3, que fala justamente daquele momento ali em que se vivia. Disse o seguinte, Daniel, capítulo 3, versículo 1. Volta aí mais 2 versículos aí, vamos lá.
Ó, e lá, o texto diz assim: e o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Esse versículo nós vamos falar sobre o texto, mas vamos fixar nesse versículo. Você conseguiu aquela imagem da estátua? Ainda não, né? Conseguiu? Então joga ela aí, vamos lá. O que aconteceu no texto? Está aqui. Vou deixar essa estátua aí para os irmãos vão falar sobre ela. Os irmãos lembram dessa estátua aqui? Foi o sonho de quem? Quem lembra aqui? Nabucodonosor teve um sonho. O rei ímpio teve um sonho. Ele esqueceu do sonho e chamou os astrólogos, os magos, os adivinhos, os mais sábios, para que pudesse fazê-lo lembrar do sonho e interpretar, porque não entendeu nenhum sonho e ainda tinha esquecido dele. Chamou todo mundo, vieram os assalariados do Paço Real para ali chegar dentro do rei. E o rei, ó, sonhei, esqueci o sonho, vocês estão aí responsáveis para poder me dar a interpretação do sonho. Aí eles foram lá, assim, peraí, esse negócio está até errado. O senhor nos fala o sonho que nós vamos dar a interpretação. Não, nada disso. Eu não lembro o que eu sonhei. Como é que vocês vão querer como é que eu vou dizer o sonho para vocês? Vocês são pagos para saber isso aí. Dá um jeito aí. A verdade foi essa. Vocês vão ter que dar um jeito para isso aí. Mas não há nenhum rei, dominador ou senhor que exija isso. O senhor não quer nem saber. A autoridade máxima do planeta Terra aqui sou eu, e era mesmo. Não havia ninguém que eles pudessem pedir socorro, porque ele era o máximo. E ele diz o seguinte: olha, ou vocês me dão um sonho, ou vocês são inúteis para mim. Vocês vão morrer todo mundo. Já vou chamar lá o oficial da guarda para já ir logo, já que vocês estão me enrolando aí, para matar todo mundo. E vai todo mundo. Daniel, que ele gostava, não quer nem saber. O juízo é para todo mundo. Aí Daniel foi, você, pera aí, calma aí, você vai estar com pressa aí, chamou o Arioque lá, você está com pressa demais da conta, vamos calma aí, vamos sossegar aí. Dá um tempinho, deixa eu fazer uma oração aqui, você deixa eu orar? Sim, então vamos chamar um grupo ali, chamou o grupo de intercessão e foram orar. Uma coisa que nós aprendemos: se nós nos colocarmos para orar nos momentos de aflições, Deus nos dá o livramento. Já é um ensino aí. Mas qual o livramento? O livramento que vai fazer bem a sua alma e render fruto para a salvação. Então ele estava ali uma sentença de morte. Nós vamos orar. Quando oraram, Deus deu a eles o sonho. Vocês acham que é possível Deus dar ao homem aquilo que outra pessoa sonhou e dizer o que sonhou? Só para ser honesto aos irmãos, vou contar uma experiência aqui. Eu já tive não tive eu a experiência, mas presenciei um fato assim, de uma reunião que nós fizemos, um grupo de pessoas orando por uma família. Tinha um irmão conosco, um obreiro. Ele falou com a moça que nem fazia parte da família, que entrou lá porque viu a reunião e quis participar também. Ele disse: espera o seguinte, moça, você entrou aqui, você teve um sonho há 30 dias. Você sonhou isso. Não entendeu nada do sonho. E no sonho você via essa visita aqui. Foi por isso que você veio aqui. Porque nessa visita alguém ia te dizer a interpretação do sonho. Eu pergunto, vocês acreditam nisso? Realmente não é maravilhoso? Eu estou dizendo isso que eu presenciei isso. Foi uma coisa que eu não li, não me contaram. Eu estava na hora, no momento e vi. Realmente, a moça converteu naquele dia, não teve nem conversa com ela, mas foi experiência. Então, mais ou menos o que aconteceu com Nabucodonosor. Daniel teve a revelação do que ele sonhou. E o sonho dele foi isso aqui, ó. Ele viu uma estátua. E a estátua é a seguinte: já tinha cabeça de ouro, peito de prata, o abdômen de cobre, pernas de ferro, pé de ferro e barro. E até que veio uma rocha sem mão, derrubou, destruiu e desfez essa estátua, não ficou mais lembrança dela. Agora vamos entender isso aí. O rei estava preocupado com o que ia ser depois dele. Como é que vai ser depois de mim? A pessoa sempre teve essa preocupação, né? Eu estou aqui, eu vou casar, vou ter filho, vou ter neto, bisneto. O que meus bisnetos vão ser, meus tataranetos? Vocês não pensam nisso não, mas às vezes a pessoa chega, a idade vai passando e você começa a ficar preocupado.
E ele ficou preocupado com o reino dele, porque historicamente, nenhum reino da história foi eterno. Nenhum reino. Então nós vemos, tivemos o império, o próprio império dele foi o primeiro, depois depois dele veio o Ciro, depois veio a Medo-Persa, depois veio da Grécia, depois veio os romanos, entendeu? Um reino foi sucedendo o outro. Então ninguém foi, não, eu sou rei desde o tempo de Adão. Não tem isso. E ele sabia que ia chegar um tempo que ia ter a decadência do reino dele, que todo reino ele tem o apogeu e tem a decadência. Então ele estava preocupado, quanto tempo vai ser meu reino? E o sonho, Daniel falou, o sonho foi a sua preocupação, a resposta à sua preocupação. Ele explicou que o seu reino é a cabeça de ouro, que vai ser um reino que é o mais esplendoroso, e era mesmo, porque você vê o seguinte, quando o reino se preocupa só com o embelezamento da cidade, porque o resto já fez metrô, já fez aeroporto, já fez tudo, estrada, ferrovia, tudo que precisava. Então ele fez assim, eu vou fazer jardim. Então, uma das 7 maravilhas do mundo antigo era o quê? Os jardins suspensos da Babilônia. Quer dizer, eu não tenho mais nada, conquistei tudo. Meu reino é rico demais, não tenho o que fazer, vou fazer jardim. E foi tão espetacular que foi elencado como uma das maravilhas do mundo antigo. Então o reino dele é de ouro, que não havia um reino tão rico, tão esplendoroso como o reino dele. Mas por maior que seja, por mais organizado, por melhor que seja, ele vai passar para outro. Um outro vai tomar seu reino. E outra coisa, pior, vai ser pior que o seu. E depois dele, outro pior ainda. E depois outro pior ainda. E outro pior e outro pior. Até vai chegar o momento. Uma coisa que, entre parênteses aqui para os irmãos. Todo homem sabe que ele vai morrer um dia. Não é essa uma certeza? Alguns têm dúvida, mas a maioria, eu acho que aqui todo mundo aqui sabe que isso aí vai chegar um dia, esse momento aí. Se alguém tem dúvida disso, depois a gente pode orar por ele também, se ele pensa que não. É claro que nós queremos ser arrebatados antes, mas tirando esse aspecto, na ordem natural das coisas, nós vamos perecer um dia. E o homem, ele tem mais medo do mundo arrasar do que ele morrer. Mas qual a diferença que faz? Se eu morrer e o mundo arrasar, não vai fazer diferença nenhuma, porque afinal que eu vou estar morto mesmo, vai fazer diferença. Mas faz. Porque o homem, ele não quer desaparecer na história. Esse é que é o problema. O sujeito quer morrer, mas ele quer ser lembrado. Ele quer que o filho dele conte a história dele, que o neto dele conte, todo mundo conte. É natural. Você não vê a rua fulano de tal, eu nem sei quem é, mas alguém vai saber. Aeroporto fulano de tal, avenida não sei o quê, pirâmide do rei Amenhotep III. Qual que é o desejo deles? Ser lembrado. Eles não querem ser esquecidos. O homem não quer ser esquecido, porque é natural dele que o homem foi feito para viver eternamente. No momento que ele descobriu que ele vai morrer, ele diz, eu vou morrer, mas eu quero deixar alguma coisa para nunca desaparecer. Então quando ele deixa alguma coisa, um marco, ele não vai saber disso, mas pelo menos ele foi lembrado, é o que ele quer. O homem não quer ser esquecido. É o trauma do homem ser esquecido. E o maior castigo do homem realmente é ser esquecido. Quando ele é lançado na perdição eterna, numa eternidade sem Deus, ele vai ser esquecido. Isso é a pior coisa que tem. E o pior ainda, a Bíblia diz que a terra e as obras que nela há se desfarão. Então, tudo que ficou de lembrança do homem vai desaparecer. Como essa pedra vai rolar, vai destruir a história. Então a história da humanidade vai sumir. Isso apavora o homem, vai sumir tudo que você fez de bom, de ruim. Se você foi gente boa, se você não foi, ninguém vai lembrar mais quem foram as piores pessoas da história, nem as melhores. Porque quando essa pedra rolar, a história do homem vai desaparecer. E o que resta para nós? Resta para nós que o nosso nome escrito no livro da vida. Porque aí não vai apagar, nós seremos lembrados para sempre. Nós não temos esse medo, nós não temos esse pavor, porque o nosso nome está escrito. E isso nos garante que sermos lembrados pela eternidade. Então o mundo passa e a sua concupiscência, mas aqueles que fazem a vontade de Deus, permanece para sempre. Nós permaneceremos para sempre, por toda a eternidade. Para nós não tem relevância nenhuma o mundo ficar, porque nós não somos dele, nós somos da eternidade. Então por isso que vem essa estátua rompendo aí. Mas por que a profecia é para o fiel? O rei sabia disso,
O rei sabia da profecia. Ele que teve o sonho. Não foi outro que teve o sonho e contou para ele. Foi ele que teve. E a interpretação foi essa. Agora nós lemos o texto aqui. Aparece uma estátua, sim ou não? Foi uma estátua que ele colocou lá na planície de Dura? E o rei fez uma estátua. Essa estátua tinha só a cabeça de ouro? Não, ela era o quê? Toda de ouro. Ou seja, o rei, ele está dizendo, desafiou aquilo que é profético. Não, que história é essa? O homem se recusa a crer no que é profético, que a profecia não entra no coração dele. Ele conhece, ele sabe, ele faz filme, ele faz tudo, mas o coração dele não se abre para o que é o profético, porque o profético é para mim, o profético é para você. Então, quando ele faz o que ele faz, uma estátua de ouro, você não é só a cabeça, não, é o corpo inteiro, porque pedra nenhuma vai derrubar meu reino vai ser eterno. Então, o homem vive nesta vida como se ele fosse eterno. O homem se comporta nessa vida como se a vida dele não fosse acabar nunca. Ele esquece que existe uma eternidade depois para ele, mas ele se contenta na realização dele nesta vida, nos projetos dele para esta vida, no reconhecimento do nome dele para esta vida. E evangelho é para a eternidade. Isso o Senhor tem nos ensinado. A obra do Espírito Santo é evangelho com mensagem para a eternidade, não é mensagem para esse tempo. Quando nós entendemos que a palavra de Deus é para a eternidade, nós vivemos melhor. Porque é o seguinte, tudo que Deus faz até no campo material para nós, ele tem que resultar do benefício para a nossa salvação. Deus não faz nada que não seja para beneficiar a salvação para nós. Até agora fui curado, estava doente, Deus me curou, glória a Deus. Eu pergunto, irmão, você que foi curado, você vai viver a vida toda que você foi curado? Ah não, posso morrer atropelado, e pode mesmo. E às vezes até de outra doença aí, até de velhice, sei lá, mas vai morrer. Ah, então o que adiantou ser curado? Adiantou porque aquele dom espiritual que operou uma cura na sua vida, esse dom vai servir para a edificação da igreja. Tanto é que o que nós pregamos até hoje, mulher do fluxo de sangue, ela foi curada, mas morreu, mas o testemunho dela ficou até hoje. Lázaro morreu, ressuscitou, morreu de novo, mas muitos se converteram por causa dele. Então, toda a ação do Senhor tem que resultar numa bênção espiritual para nós. Tudo. Então o Senhor não abre uma porta de emprego para você ganhar bem, não. Abre para você ser salvo. E às vezes a pessoa até recebe uma bênção. Às vezes a pessoa entra na igreja e recebe, vou te abrir uma porta de emprego que você nem pode imaginar. Abre a porta e a pessoa não se converte. Ah, por que foi? Ela recebeu a bênção dela. Mas quem entregou o dom é edificado. Aquele que estava junto, que viu entregando o dom, ele é edificado. Se quem recebeu o emprego não aproveitou a parte espiritual, ficou só com a parte material, ela já teve a recompensa dela, que foi só a parte material. Mas a igreja não, teve a recompensa naquilo que é espiritual, porque nós fomos edificados. Sempre o ensino nosso, sempre os nossos acontecimentos da nossa vida resulta numa bênção para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Mas o homem natural, ele desafia isso. Não, a estátua é de ouro. E ele é mais atrevido ainda, hein? O homem é atrevido. Porque o homem não se contenta em apenas desafiar aquilo que é profético. Ele quer ser mais do que aquilo. E consciente ou inconsciente, ele age dessa forma. Aqui foi consciente. Porque aqui tipifica que o adversário quer fazer na mente do homem. Ele fez uma estátua de ouro, dizendo para o homem o seguinte: olha, preocupa com o evangelho não. Você não precisa se preocupar com o evangelho não. Você tem que aproveitar a sua vida mesmo. Fazer o que tem. Quem te garante que tem isso aí? Quem te garante que a Bíblia é verdadeira? Quem que te garante isso? Quem garante que eu for? Isso aí ele fica confuso realmente. Então ele aproveita o que tem nisso aí. Ele faz. E ele quer mais do que isso. Que ele quer não só ser um homem importante, mas quer ser mais que Deus. Ele faz uma estátua de ouro, coloca na planície de Dura e fala o seguinte: olha, quem não adorar a estátua morre. Ou seja, que aquela estátua personificava o próprio rei. Ou seja, ele queria ser muito mais que imperador do mundo. Ele queria o status de Deus mesmo. E ele é diferente do homem não. Até aquele homem, aquele mais simplesinho da vida, se deixar, ele tem o mesmo pensamento. Não é privilégio só de rei não. E outra coisa, você vai ser, vou tocar
os instrumentos, o grupo de louvor, devia ser uma festa muito boa, mas disso ele fez uma super festa, num lugar, numa planície. Gente, muita gente, o grupo de louvor devia estar todo lá, não é? Se vocês estivessem aí, vocês iam ser convocados lá na época lá, né? Mas vocês não iam tocar não, porque vocês estavam junto com o Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele falou o seguinte, olha, a hora que tocar o instrumento, todo mundo adora. Todos os povos, línguas e nações. Vocês já viram alguma expressão parecida nessa na Bíblia? Todos os povos, línguas e nações vão se dobrar. Não é isso que diz? O que ele fala o seguinte: quando ouvir o som da buzina e toda a sorte de música, adorareis. E diz o seguinte: ordena-se a vós povos, nações e gentes de todas as línguas. Só mudou a ordem, mas gente de todas as línguas. Quem é que vai se dobrar? Povos de todas as línguas, povos e nações vão se dobrar diante de quem? Quem sabe a resposta? Hein? Senhor Jesus. É isso mesmo? Todos os povos, línguas e nações vão se dobrar, de todos os tempos, de todas as eras. Só que nós já antecipamos esse dia, porque nós já adoramos o Senhor hoje. Nós já nos prostramos diante dele hoje, já nos curvamos diante dele hoje, porque naquele dia o Senhor vai exaltar a igreja. Mas hoje nós nos prostramos diante dele. Mas a palavra dele foi o seguinte: olha, povos, todos os povos, línguas e gentes e povos e nações vão adorar. Então ele estava o quê? Desafiando o que é profético e trazendo para si uma honra que não pertencia a ele, que pertence só a Jesus. Então o que o adversário quer colocar na mente do homem? Que o homem, ele vai ter esse comportamento rebelde contra Deus, desafiando aquilo que é profético, para viver uma vida longe do Senhor. Aí agora imagine só, o texto aqui fala, aquela planície que some de vista. Isso aí, ele quer fazer um paralelo no dia que a igreja estiver na eternidade, que quando a igreja estiver no céu, isso aí vai ser bom, hein? Vocês prestem atenção, isso vocês conferem comigo lá, quando a gente estiver no céu, vocês vão, bem, pastor, você falou, é verdade, hein? Você pregou aqui a ver, é assim mesmo. Nós vamos estar, quando a igreja for arrebatada, nós vamos encontrar com Jesus no céu, não é isso? Nas nuvens, ele vai dar meia volta, levar a gente para Jerusalém, vai ser tanta gente que vai arrancar os portais de Jerusalém, vai entrar o rei vitorioso na guerra. Você já viu aqueles desfiles de guerra, de tropa, desfile militar? Vai ser um desfile militar, por isso fala dança de Manaim. Dança de Manaim é um desfile militar, 2 exércitos, 2 bandeiras, a igreja e Israel. Então vai juntar naquele lugar ali, vai entupir de gente assim, que vai sumir de vista na eternidade. É muita gente mesmo. E vai chegar ali e vai cantar um hino, primeiro hino inédito, que ninguém nunca cantou na vida. Não vai dar tempo nem de grupos ensaiar, porque vai ser no abrir e fechar de olhos. Mas nós vamos saber cantar naquele horário lá, naquele momento. Nós vamos cantar aquele louvor e vamos adorar o nosso Deus. Vai ser uma festa, um negócio que não tem tamanho, glorificando o nosso Deus. Aí vai ter todo o som de instrumento, igual ele quis fazer aqui. Agora, ele falou o seguinte: ó, quem não prostrar diante de mim, vai entrar na fornalha de fogo ardente. Aí, na hora que tocou, todo mundo prostrou, ficaram 3 lá. Imagina só, 3 assim, naquele monte assim, destaca, não tem jeito, né? Tem como esconder? Tem como esconder. O nosso testemunho não esconde. O testemunho da igreja fiel, ele é patente nessa última hora. Quando as profecias se cumprem, se convertem para cumprir, o mundo está vendo, há um povo fiel, há um povo que crê na profecia, há um povo que acompanha, crê naquilo que é profético, está preparado para o arrebatamento. E chegaram assim, ó, vão lançar na fogueira. E não faltou gente para acusar lá. Acusador vai sempre ter. Sempre vai ter gente acusando a igreja. A igreja é acusada de quê? Como não tem nada para acusar ela é acusada de no prostrar diante do rei. Não se preocupa não. Nós sempre seremos acusados. Sempre seremos, seja coisas boas ou ruins, sempre seremos acusados. Porque nós não temos recompensa nesse mundo. Esse mundo não tem recompensa para nós. A nossa recompensa é o Senhor. Disse o Senhor, a minha porção é o Senhor. A porção da igreja é o Senhor. Nós não temos outra recompensa. E aí nós vamos estar com o Senhor. Eles queriam, vocês vão fazer o quê? Vocês vão prostrar diante disso? Não, já estou definido. Não, mas o rei, mas é de propósito que vocês não prostraram? Senhor rei, eu não vou nem te responder esse negócio, que é para o mundo não precisa ouvir isso, porque o mundo não quer saber.
Mas é o seguinte, se o Senhor nos livrar, Ele livra. Se não quiser livrar, nós vamos morrer, não tem problema nenhum. Uma coisa é certa, nós não vamos prostrar nessa estátua. Está definido, acabou. A igreja dessa última hora está definida. Ela não está atrás de conversa, ela não está atrás de favor do mundo, que nós não precisamos de favor nenhum. Eu faço um favor para você, prostra diante da estátua, que você não entra na fornalha. Eu não quero nem saber. Eu sei que meu Deus pode me livrar, mas se não quiser, para mim não tem importância nenhuma. Jogaram lá dentro, quem jogou morreu, mas eles entraram, estava muito aquecido, eles entraram amarrados, mas o calor da prova era tão grande que queimou imediatamente o quê? As cordas. Quando o rei viu que não morreu ninguém, trouxe para fora, nem cheiro de fumaça eles tinham. Porque a igreja ela é provada. Os irmãos aqui são provados, eu garanto que vocês são provados. Mas depois que a vitória vem, a lembrança da prova desaparece, só fica a bênção de Deus. Não fica cheio de nada. O que aconteceu? Deus me abençoou, Deus me curou, libertou, fez isso, aquilo, glória a Deus. É tudo que nós queremos dizer, um cântico novo em nossos lábios. Por isso que no céu nós vamos cantar esse louvor. Então aquele que prostrou na estátua não vai poder prostrar diante do Senhor nesse dia. Mas nós que dizemos não à estátua de ouro, nós que entendemos o momento profético que vivemos, nós vamos estar prostrados nesse dia, em adoração ao Senhor. Um cântico novo, ninguém desafinado, ninguém cantando desarrumado, naquela comunhão perfeita, adorando o nosso Deus, num cântico novo de adoração ao nosso Senhor. Duvida? Vamos ver na eternidade, nós vamos encontrar lá e vamos conferir se é ou se não é. Vamos adorar o Senhor que ensina, lembrando que em breve nós vamos cantar na eternidade um hino maravilhoso de adoração ao nosso Deus. Santo
Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. São palavras de Deus, das profecias desse livro que vão se cumprir e que nós estaremos naquele dia. Que bom, hein? Que está perto, hein? O tempo é do breve. E breve nós vamos estar cantando esse hino. Vamos de pé orar, entregando esse período ao Senhor. Te bendizemos, Senhor, te glorificamos por essa certeza e confiança em nossos corações, daquele grande dia que breve se cumprirá. Essa promessa e o louvor que estaremos entoando diante de Ti, com toda a gratidão em nossos corações. Abençoa-se os nossos corações, oramos em nome de Jesus. Amém. Puder sentar. Qual a sequência? Café, né? Primeiro era 3 minutos nós vamos tomar café, 3h30 nós vamos retornar.